Começou? Então, mais uma vez, começando pelo começo. O tabernáculo, que foi edificado por Moisés lá no deserto, ele tem a finalidade de mostrar a qual distância estamos de Deus. Aqueles que entram, aqueles que creem em Jesus, que o aceitam como Salvador, eles são salvos. Mas tudo tem um início. As coisas de Deus sempre começam de dentro para fora. O tabernáculo ele foi construído, o primeiro item do tabernáculo que foi construído foi a Arca da Aliança. E ela era a que ficava mais no íntimo, que ninguém podia entrar ali naquele lugar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas o tabernáculo do deserto foi feito do modelo do que há no céu. Deus, ele foi ditando a Moisés como ele devia construir o tabernáculo no deserto. Mas tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Então, nós temos a evolução da nossa fé, podemos vê-la baseada no tabernáculo. Isso é, você vai se localizar em qual ponto a sua vida está. Isso não quer dizer que quem sair do pátio e entrar na segunda porta não pode voltar para a primeira porta. Pode, porque é um percurso. Você vai lá fora para ajudar alguém a colocar de volta lá dentro. Por quê? A segunda porta, por ser mais difícil de entrar, porque é mais estreita, mas ali é que é verdadeiramente o conhecimento de Deus. Começa a conhecer exatamente da parte mais íntima, como a amizade com Deus, ali na segunda porta. Então, muitas vezes a nossa vida de crente, nós aceitamos Jesus e nós nos acostumamos com certos ritmos. Dependendo da igreja que frequentamos, nós achamos que daquele jeito de ser crente é o melhor. Então, cada um defende a sua fé. Se é presbiteriano, batista, se é metodista, se é assembleiano, se é de outras igrejas. Cada um, ele acha que ali onde ele é ensinado, ele está no caminho certo. Mas nós vamos ver que todas essas igrejas, que são igrejas do Senhor, elas têm, todas elas, uma obrigação de ensinar aos crentes o que é viver a vida cristã. Enquanto nós vemos isso, nós vamos ver que através do tabernáculo aqui, nós vamos entender o jeito que Deus gosta de fazer ou faz. Pega o controle para mim, por favor, irmã, que está aí em cima. O mouse, está aí? Isso, obrigado. Vamos ver se eu consigo controlar o mouse daqui. Então, os irmãos estão vendo ali o tabernáculo? Ele tem a primeira porta, essa aqui. Os irmãos estão vendo? São 4 colunas, né? 2 nas laterais e 2 no meio. E essa é a porta de entrada do tabernáculo. Então, fora do tabernáculo, voltando um pouco, você tem o arraial. Arraial o que é? É todo esse povo que vive aqui, ó, fora do tabernáculo. Tá vendo? Então, fora dele, fora do tabernáculo, ninguém pode chegar ao conhecimento de Deus. É por isso que, na época, a pessoa que pecava entrava ali, levando logo um sacrifício para que aquele sacrifício fosse feito pelos seus pecados. Então, ali, esse lugar, se continuar aqui e não entrar ali, está fora, está apenas conhecendo, ou às vezes sendo da família, mas não salvo em Jesus Cristo. Por quê? A salvação é só para quem entra no tabernáculo, entra por essa porta. E a primeira coisa que a pessoa encontra quando entra ali é o altar de sacrifício.
Esse altar de sacrifício, ele vem colocar ali, está vendo o fogo? Aqui. A pessoa entra pela porta, já tem logo que sacrificar. Antes de ter acesso à bacia de bronze, que ela simboliza a palavra de Deus, e o lugar santo que só entra ali aqueles que já estão preparados para entrar. No caso da tabernáculo, somente os sacerdotes podiam entrar ali. Mas vocês têm que lembrar que hoje nós somos sacerdócio real, né? Então, como você é um sacerdócio real, como Pedro falou, então nós hoje temos que entrar nessa segunda porta. Mas para entrar na segunda porta, já não tem mais 4 colunas como essa primeira. O que significa isso aqui? As 4 colunas significam os 4 evangelhos. É através do evangelho que a pessoa entra para a salvação. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, ao entrar pelo evangelho, ouve o evangelho, sabe que é pecador, que está perdido, precisa se arrepender, entra. Mas assim que ele entra, ele percebe que a porta é larga. O vão entre as portas ali é mais ou menos 3,3 metros de largura cada vão, que são 10 metros de largura. Então, cada vão daquele tem 3,3 metros, que são 3 vãos, né? Quando a pessoa entra, ela se depara com algo que ela tem que fazer, que é o sacrifício. Agora, como Jesus já fez o sacrifício perfeito por nós, o que eu e você temos que sacrificar? Aí nesse estudo é que nós vamos ver cada tipo de sacrifício que tem que ser feito ali. O que nós temos que, muitas vezes, renunciar, abandonar, coisas que já é hábito nosso, que é costume, que já está na nossa vida religiosa, já parece que criamos esses hábitos, e muitas vezes esses hábitos estão nos condenando. E nós vamos ver o que realmente está condenando a gente. Muitas vezes pensamos que estamos agradando a Deus, mas na verdade Deus não está aceitando a nossa adoração, o nosso sacrifício, porque eles estão sendo feitos de uma forma errada. E aí, como saber o que se está certo ou se está errado? Aí a gente precisa ler a Bíblia, cada detalhe desse nós vamos estudar versículos. E aí vamos encontrar as pessoas que estão fora do tabernáculo, são as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, as pessoas que estão dentro do tabernáculo, que estão no átrio, que já aceitaram Jesus, mas são pessoas que precisam aprender, são novos, são bebês espirituais, meninos. E Paulo até escreveu, né, com leite vos criei, mas ainda vocês não podem comer comida forte porque ainda são meninos. O que é ser menino? É não suportar a doutrina. É o eu muito forte, o seu ego, o seu eu está muito forte ainda. Deus quer falar com a gente através de pessoas, mas a gente quer que Deus fale diretamente com a gente. E se alguém falar o que Deus mandou, a gente não aceita, porque foi alguém que falou. Mas se alguém falou a mandado de Deus, então você está rejeitando a Deus. E às vezes Deus pode usar até uma criança para trazer uma mensagem para a gente. Deus usa até um ímpio. Deus usa pessoas com vida completamente errada para falar conosco. E a gente muitas vezes ignora porque a gente acha que Deus não vai falar através dessas pessoas. Mas se vocês se lembrem que Deus usou uma mula para falar com o profeta. Então, para Deus usar uma criança ou alguém, um ser humano que ele criou, né? Então aí você está vendo que o altar de sacrifício, ele comanda uma responsabilidade nossa. Está vendo lá? Então aquele altar, logo em seguida dela tem a bacia de bronze.
Todos esses utensílios que tem no tabernáculo foi dado medida para ele. Já a bacia de bronze não foi, não tem medida. E por quê? Porque a palavra de Deus é imensurável. E ela foi feita com os espelhinhos das mulheres. Isso é, elas tinham as chapinhas de bronze, né, de metal, de latão, que era polido e ali elas conseguiam se enxergar. Não era como os espelhos de hoje, que são tão cristais, né, muito bons. Mas naquela época era o que eles tinham para se olhar, né? E então, elas doaram esses espelhos e aí eles construíram essa bacia de bronze conforme Deus determinou ou ensinou, e ela simboliza a palavra de Deus. Porque ela é imensurável. A palavra de Deus se renova a cada manhã e ela nos lava também. Nós vamos ver isso na Bíblia, que a palavra nos lava. Assim que conseguia lavar, e no caso daqui da bacia de bronze, lavava os pés e as mãos, porque o corpo já estava lavado. Vocês lembram quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Estava lavando os pés e Pedro queria então que lavasse tudo, né? E Jesus falou assim, não precisa, vocês já estão lavados. Só precisam lavar os pés, porque essa é... Aí Pedro nem queria. Então Jesus falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro já queria tomar um banho. Me lava então todo, joga água aí em cima de mim. Eu falei, não, eu só vou lavar os pés porque nosso andar no mundo, nós trazemos muita sujeira muitas vezes para casa. Aqui no Japão, a gente tem essa coisa de tirar o sapato para não entrar em casa com aquilo que trazemos do mundo. Isso é um bom costume e até dá para enxergar um pouco isso no tabernáculo. Então, quando eles lavavam os pés e as mãos, ele conseguiu entrar. Lembra que eu falei que a primeira porta é 10 metros? Vão de 3,3? Então, a pessoa entra até com um caminhão. Vem com os costumes do mundo, vem do jeito que ela está lá fora, consegue entrar. Porque ela crê em Jesus, ela vem com vício, com droga, com prostituição, com pecado. Ela entra, só que assim que ela chega, ela já vê a necessidade de abandonar todas essas coisas. E para muitos isso vai ser um grande sacrifício. Mas para que ela possa ser justificada e mostrar que foi salva, ela tem que abandonar isso. Se ela não consegue abandonar, ela não consegue prosseguir. Porque fica rodando em volta do altar de sacrifício. Porque na segunda porta, lembra, a primeira tem 10 metros de largura, as 4 colunas, que são os 4 evangelhos, 3,3 metros cada um. Isso é medidas, não é exata, é mais ou menos. Então a pessoa entra. Já na segunda porta, ela tem 5 colunas e o vão entre essas colunas é menos de 1 metro. Então lembra, 3,3 para menos de 1 metro. Então a pessoa não pode entrar com nada lá dentro. Vai estreitando. A porta é estreita, né? Mas essas 5 colunas da segunda porta, que é para entrar no santuário, nos lembra que a palavra de Deus nos diz os 5 ministérios, né, que Deus deu para a igreja. Um para apóstolos, né, profetas, fala de Deus para o homem. Evangelista é o dedo maior, porque o evangelista vai na frente, rompendo barreiras, caminhos, né? Depois vem atrás o pastor para manter a aliança do povo com Deus. E o dedo mindinho, que é de mestre. O pastor e mestre estão ligados, porque ele precisa saber ensinar. Isso é, o dedo aqui serve para tirar sujeira do ouvido, né? Para a pessoa entender melhor. Então, quando eu estou explicando aqui, é o dedinho funcionando, né, no ouvido de vocês, para vocês entenderem o que é o significado dessas coisas. E então, quando nós temos essas 5, você pode ver que aqui nós temos o dedo polegar, que ele é o apóstolo,
O apóstolo ele facilmente se relaciona com todos esses ministérios. Já os outros dedos já não é a mesma coisa. Mas por quê? O apóstolo tem que ser um profeta, também tem que evangelizar, ele tem que pastorear e também ensinar. E é denominado também missionário. Missionário ele tem que ser capacitado para ir para o campo e fazer esse trabalho que, enquanto ele não tem as pessoas que assumem essas posições, ele tem que fazer tudo isso. Ele tem que fundar igreja, tem que profetizar, tem que romper as barreiras, ele tem que ensinar os novos crentes e também continuar ensinando, mantendo a comunhão deles com Deus através do entendimento da palavra. E com tudo isso, nós vemos três possibilidades aí. Essa possibilidade é com relação ao nosso relacionamento com Deus, entendeu? Você como crente, eu também como pastor, nós temos que ver essas três possibilidades. Então, por exemplo, quem está fora do tabernáculo, como nós já falamos, né? Quem está fora do arraial, nessa região aqui, não chegarão ao conhecimento de Deus. Agora, quem entra dentro do pátio aqui poderá chegar ao conhecimento de Deus, mas ainda não chega. Porque tem que avançar no conhecimento. E por que não chega? Porque aqui no pátio é difícil o entendimento espiritual. Que aqui você tem, durante o dia, o sol que clareia, ilumina mais 50 graus. O pátio tem um cheiro do queimado, dos sacrifícios queimados. Tem as pessoas que têm dificuldade de renunciar a certas coisas na vida e fica reclamando, fica buscando desculpas para não deixar certas coisas. Outras ficam dizendo, não tem nada a ver, isso aí não tem problema, isso aí é... Né? E aí são essas pessoas que continuam, não conseguem chegar até a bacia de bronze, porque vão lá, dão uma lambidinha e voltam. Quer dizer, não se alimentam da palavra, não leem a palavra, vêm para a igreja para ler a palavra, para ouvir a palavra, e sai daqui, vão para casa com a desculpa de que não tem tempo, que trabalha muito, que está muito cansado, e não tem tempo para Deus. Então, como eu quero conhecer bem uma pessoa que eu não tenho um relacionamento com ela? Aqui você, quando conhecer o seu namorado, sua namorada, você queria estar mais junto, conversar mais, para poder um conhecer o outro. Agora, a gente fala que ama Jesus, mas não liga muito para ele. Aí eu amo Jesus, mas fica aí, Jesus, depois a gente conversa. Deixa eu levar minha vida aqui, deixa eu resolver meus problemas. E Jesus, ele não quer esse tipo de relacionamento. Porque a partir do momento que a gente aceitou Jesus, a gente não pertence mais a nós, é verdade ou não é? Mas então eu quero ser livre, por que agora eu tenho que ser escravo? Você nunca foi livre. Você era escravo do diabo. Escravo do pecado, na verdade, a gente não era. Fora de Cristo, a gente é escravo. Vocês viviam no pecado, sem Deus, sem paz no mundo. Agora você veio para Jesus, ele quer conduzir você à vida plena, à vida boa. Só que a carne, os desejos dela, o jeito dela, a nossa estrutura, o nosso eu, o nosso ego, atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então, muitas vezes, nós sofremos com nós mesmos, do jeito que nós somos. Por quê? Porque eu sou assim, por isso que eu sofro. Quando a gente não tem muita paciência, quando a gente fica querendo dividir-se entre as pessoas do mundo, o mundo e as coisas de Deus, a gente fica dividido. Mas Cristo não aceita divisão. Ele não divide você com ninguém. Ele morreu na cruz por você e por mim para ter 100% de nós.
Então, quando nós entendemos isso, amados, nós vamos entender que eu não posso me contentar em estar aqui. Se alguém não quer, a salvação é individual. Se alguém não quer, antigamente a gente cantava um corinho e dizia assim: se você não vai, não impeça a mim, né? Porque se alguém não quer da família, não impeça a mim. Porque a salvação é individual. Às vezes, eu não vou porque meu marido não quer, eu não vou porque minha esposa não quer, eu não vou porque meu filho, eu não vou. A salvação é individual. Você tem que lutar pela sua salvação, não lutar para ser salvo, mas para conservar. Uma coisa é ser salvo, é de graça, por meio da fé. Mas continuar salvo é uma batalha. E a batalha é espiritual. O que Paulo disse? Nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra principados e potestades. Então, dentro do tabernáculo estão chamados. Agora, lá dentro, os escolhidos. Porque só lá dentro, amados, aqui você vai conhecer Jesus. Aqui você o aceitou. Aqui você creu nele. Eu creio. Mas para ter esse relacionamento, precisa entrar lá dentro daquela segunda porta. Porque Jesus é o caminho. Então você entrou por ele. Mas para você conhecê-lo, você tem que entrar na segunda porta, que é a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade. E a verdade? Então, libertará de quê? De nós mesmos, amados. O nosso maior problema é nós. É o eu, é o ego. E o tabernáculo nos ensina isso. O sacrifício aqui era feito exatamente por quem pecava e não que sem derramamento de sangue não há remissão, então o sangue do culpado tinha que ser derramado. Aí arranjava um substituto, que é o vigário, né, que significa substituto. E o cordeiro inocente era o substituto. Mas isso era um provisório, porque o tabernáculo também era provisório. Era até vir o verdadeiro. E quando Jesus veio, o verdadeiro chegou, e tudo isso aqui aponta para ele. E dentro do santuário estão os escolhidos. E dentro do local santíssimo, e lugar santo e santíssimo, estão jovens e os anciãos. Isso é, a maturidade espiritual, ela começa dentro da segunda porta. Na primeira porta, a gente está tentando vencer para se livrar daquilo que trouxemos lá da vida do mundo. Para muitas pessoas, isso é muito difícil, são hábitos que já têm décadas, são vícios que já dominaram todo o corpo. E eles têm que abandonar. A gente tem que abandonar. E se não abandonar, não consegue sair daqui. Não avança no conhecimento de Deus. A primeira porta, então, separa o quê? A primeira porta aqui separa o mundo da igreja. Entendeu? Porque o mundo está fora. Foi salvo, entrou para a salvação. Então, separou do mundo. A segunda porta faz a diferença da igreja para a igreja. Então, não adianta a gente tentar achar uma igreja perfeita, porque sempre vai ter os neófitos, vai ter os rebeldes, vai ter aqueles que têm uma rebeldia no coração, que não conseguem se livrar disso, estão ali rodando. E quando a pessoa abre a boca para falar coisas desagradáveis, para criar contenda entre os irmãos, porque ela não consegue entender a plenitude daquilo que Deus preparou para nós. A pessoa acha que a salvação está ali, acabou, estou salvo, estou aqui, estou quietinho, vou ficar aqui, aí não tem o que fazer, não evangeliza, não faz obra de Deus, não fica lendo a Bíblia, não ora, não jejua, aí vai usar a língua para falar mal dos outros, para criar problemas. Então é aqui, está aqui, ó, rodando. E tem muitos que acabam desistindo e saem fora, vai embora. Ah, não vou não fica na igreja não, lá só tem gente fofoqueiro, lá só tem gente ruim, lá não tem amor.
Você já viu pessoas falar isso? Ah, aqui não tem amor, aqui a gente já fofoqueiro. Sai fora, vai embora. Por quê? Perdeu a oportunidade da salvação. Eu não posso depender de alguém para ser salvo. A salvação é individual. E eu não posso olhar para as pessoas que estão entrando para a salvação junto comigo, senão eu vou ficar fora. Eu não vou conseguir entrar nunca, porque eu fico reparando os outros, quando na verdade cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então veja nossas falhas aí. Então aqui a gente já começa a identificar aonde estamos falhando. Isso é muito importante, Matheus, porque você quer crescer, você quer chegar mais perto de Deus, mas existe um preço a pagar para isso. E o preço maior mesmo é a renúncia, pessoal. Negar a si mesmo. E Jesus falou, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. O nosso eu, o nosso jeito. Então, cuidado quando você fica, mas eu sou assim mesmo. Quem quiser, eu sou desse jeito. Isso é o eu. Então, a pessoa continua em volta do altar, não consegue sair do lugar. E fica olhando uns que entram, uns que vão. Cadê fulano? Está lá. Ah, tá vendo? Eu estou mais tempo que ele aqui e não chego lá. E por que ele chega lá e eu não cheguei ainda? Porque é isso. Nunca tenha inveja de quem vai mais à frente, porque a responsabilidade de quem vai para frente fica maior. A quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, o importante é isso. Então, na verdade, a primeira separa o mundo da igreja e a segunda separa ou diferencia a igreja da igreja. João 14, 6. Vamos lá? E vamos ler esse versículo e daqui a pouco já vamos encerrar essa parte para continuar na semana que vem. Vocês vão ficar curiosos. Né? É bom deixar vocês com sede, porque vocês vêm beber água. João 14, 6. Quem achar pode ler para nós? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como eu falei, na primeira porta tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e é a entrada para o caminho. Você aceitou Jesus pelo evangelho, alguém evangelizou você. Alguém falou de Jesus para você. Você entrou, então você entrou pelo caminho. Agora você precisa prosseguir para conhecer porque o caminho é aqui, o átrio, né? A verdade está lá dentro. Aqui tudo é conhecido, aqui tudo é visto, mas também o deserto tem 50 graus de dia, às vezes até 52 graus, e à noite quase 0 graus. Então tem dias que você entende tudo, é tudo, hoje é fácil, é legal, mas à noite chega. Aí você murmura, você reclama, ah não, mas não está bom, poxa, estava calorzão, agora está esse gelo, está esse... Quer dizer, na vida espiritual, traduzindo isso, eu estava tão bem na igreja, agora não estou me sentindo legal lá, acho que acabou meu tempo na igreja. Tem gente que acha que acabou o tempo. Acabou meu tempo. Isso é perigoso, porque às vezes a pessoa pensa que está em outra igreja, mas qual igreja que a pessoa quer ir se o evangelho é um só? E se Deus colocou ela ali, é para ela servir a Deus ali. Essa é uma desculpa para a pessoa sair da igreja e ficar à vontade. E sentir essa tal da liberdade que eles dizem, agora eu sou livre. Porque ele acha que a igreja tem muitos decretos, tem muita lei, tem muita ordem. Ora, as ordens da igreja são baseadas biblicamente, então a pessoa não está revoltada com a igreja, está revoltada com Deus. Porque não quer levar a vida correta como o Evangelho ensina, como nós lemos nas cartas, né? De Paulo, de Pedro, de Tiago. Todas essas cartas nos ensinam como viver uma vida cristã. E a pessoa se revolta, porque ela se sente com o desejo no íntimo dela a fazer as coisas. Mas ela se acha presa. Agora, tem igrejas realmente que podem colocar muitos dogmas, muitas exigências que não são bíblicas, são coisas, doutrinas chamadas doutrinas de homens. Mas existe a verdadeira doutrina de Deus, e é nessa que o crente tem que se basear.
Agora, se ele não lê a Bíblia, ele vai depender de quem está ensinando ele. Se ele não estuda a palavra, ele vai ter que comer tudo que dão na boca dele. Agora, se ele conhece a palavra, vão dar uma comida e você não, essa eu não como, porque eu conheço a verdadeira comida. Eu conheço o verdadeiro evangelho, e isso não é evangelho. Tem muitos outros evangelhos sendo pregados, o da prosperidade, os do coaches, né, psicologias, para fazer você crescer no mundo, e você conquistar coisas, vencer. É errado, pastor, vencer? Não, não é errado, mas só que não é isso é um assunto para a igreja. A igreja é confrontar a gente com o nosso dia a dia do pecado e se arrepender e andar na lei de Deus. E na sua lei meditar de dia e de noite. Então, para entrar na primeira porta, temos os 4 evangelhos e depois, para passar a segunda porta, tem os 5 ministérios. Vamos lá ler Efésios 4, 11 a 14. Porque nós vamos, na próxima aula, comentar sobre os sacrifícios que tem que ser feito ali em volta do altar de sacrifício. O que nós temos que fazer? Que sacrifício é esse que está falando aí? Né? Que sacrifício é esse? Vamos ler então. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para que não sejamos mais como meninos, inconstantes, levados em roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Veja bem, irmãos, existe o evangelho fraudulento. Existem os líderes que estão aí vivendo de um evangelho fraudulento. Agora, como saber o que é fraudado e o que é verdadeiro? Você precisa conhecer primeiro o verdadeiro para ter contato com o falso. Se você não conhece o verdadeiro, como você vai diferenciar? A minha irmã, ela, numa época, ela trabalhou no banco Bradesco, né, em São Paulo. E ela, no primeiro dia de trabalho, puseram ela numa sala para ela contar dinheiro, o dia todo contando dinheiro. Saiu para almoçar, voltou para continuar contando dinheiro. A parte da tarde, quando já estava quase terminando o expediente, ela estava contando dinheiro e de repente, oxe, peraí, isso aqui está diferente. Aí ela chamou o supervisor lá e falou assim, está estranha essa nota aqui. Aí ele olhou e falou assim, agora você já sabe qual que é o verdadeiro e o falso. Você reconheceu o falso porque você já está habituada com o verdadeiro. Então, os caixas dos bancos, mas quando eles pegam as notas, eles... Ou então põe aquela luzinha, né? Essa luzinha aqui, ó. Né? Para poder descobrir se a nota é falsa ou não. Então, veja que isso é importante o evangelho a gente conhecer, exatamente para que alguém falar outra coisa, você, opa, esse aí não. Então, você já fica com um filtro aqui. O conhecimento da palavra traz isso. E esses 5 ministérios que está falando aqui é da segunda porta. Na primeira não tem. Porque não vamos falar o porquê que tem que entrar na segunda porta. A diferença que existe entre a primeira porta e a segunda porta. É muito importante, mas aí você se localiza e você vai dizer, bom, eu agora me identifiquei onde eu estou, mas o que eu vou fazer? Eu quero prosseguir, eu quero entrar, então eu vou começar a ter que abandonar certas coisas. Eu vou ter que mudar meu jeito de ser. Mas agora eu não consigo, então o que você vai fazer? Correr aos pés do Senhor, que o Espírito Santo começa a fazer a mudança em nós. Amém? Então, na verdade, essa porque nós vamos ver que na segunda porta, a terceira tinha uma cortina, né? Que separava a segunda porta da terceira porta, que era o lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto. Então, agora nós vamos terminar aqui lendo apenas Mateus 27.
50 a 51 e Hebreus 10, 19 e 20. Mateus 27, versículos 50 e 51. Hoje nós temos uma situação muito interessante dentro do lugar santo. Alguém achou? Pode ler? Bem alto. E Jesus, falando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e federam seus pés. Esse véu era a separação do lugar santo e do santíssimo, cortinas grossas. E quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Sabe o que significa isso? Nós vamos depois ler lá em Hebreus. Vamos ver Hebreus 10, 19 e 20. Olha o que o escritor aos Hebreus diz aí. Para passar a terceira porta, nós temos o véu, o qual foi rasgado, para que tenhamos acesso direto à vida. Então, Hebreus 10, 19 e 20 diz o quê? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, na verdade, veja que aqui intrepidez ou ousadia, né, algumas traduções falam, para entrar no santo, hoje podemos, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos preparou, através da sua carne rasgada, o véu se rasgou e nós temos acesso a Deus. É por isso que eu falei para vocês que hoje, já que somos chamados de sacerdotes, nós temos que lutar contra nós mesmos para conseguir entrar na segunda porta. Então, quem passar pela terceira porta chega a Deus através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida na terceira porta. Não se pode chegar ao conhecimento de Deus se não for por Jesus. E o conhecimento de Deus se inicia no pátio, junto ao altar de sacrifício. E Jesus disse lá em Mateus 11, 27, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, significa que quem não conhece Jesus não tem a revelação. Não conhece o Pai. Porque só vai conhecer o Pai quando chegarmos na segunda porta. Porque o primeiro é o caminho. Ah, pastor, mas quem está na primeira porta então não está salvo? Está salvo. Mas aquela vida de crente que está no, sabe, está se equilibrando para continuar crente. E muitos têm se desequilibrado e caído. Porque não consegue passar da primeira porta. Então, a semana que vem nós vamos falar da passagem pela primeira porta, vamos citar os problemas que tem que ser jogado ali no sacrifício, para queimar essas coisas aí, e nós vamos ver que é muito importante a gente passar pela primeira porta, que aí já está salvo, mas continuar avançando no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos parar agora e a semana que vem nós vamos entrar a passagem pela primeira porta. Amém? Pai querido, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Que os seus servos sejam abençoados. Que esse estudo sobre o tabernáculo, através dele, chegamos ao conhecimento teu, avançando nesse conhecimento, e que o teu Espírito Santo ilumine nossa mente, para que possamos, ó Deus, compartilhar juntos dessas verdades maravilhosas. Obrigado por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Pode desligar, por favor. A partir da semana que vem, vocês podem perguntar. Você sabe